Olá, eu sou a Tayana Conrad. Começa agora mais um programa Conexão Legislativa. E hoje, para conversar com a gente, eu trouxe o secretário Rogério Alessi. Ele é secretário de Tecnologia da cidade de Presidente Prudente. E ele vai contar um pouquinho para a gente sobre o que é o Inova Prudente. Seja muito bem-vindo, Rogério. Olá, obrigado. É um prazer estar aqui. Para a gente começar aí o nosso bate-papo, explica para quem está em casa o que é o Inova Prudente, o que ele traz aí de benefício para a população. Ok. A Inova Prudente é uma fundação municipal aqui de Presidente Prudente, e a gente criou essa fundação agora há 2 anos, em 2017. A gente aproveitou, na verdade, uma fundação que já existia na cidade, era uma fundação cujo escopo era a educação técnica, e a gente ampliou esse escopo, e hoje a gente tem uma fundação que ela é focada no apoio ao pequeno empreendedor, sobretudo o empreendedor de base tecnológica, e apoiando o empreendedorismo, a inovação, a pesquisa acadêmica, enfim, trazendo todo aquele suporte que o pequeno empreendedor, que é aquela pessoa que tem uma ideia, um bom projeto, que precisa se desenvolver na cidade, para poder gerar emprego, gerar renda e ter a sua empresa de base tecnológica, aproveitando muito a academia, né? A Presidente Prudente é uma cidade que tem mais de 20 mil acadêmicos, então a gente tem uma estrutura de educação muito forte, e a gente tem na Inova Prudente um principal instrumento hoje de política pública para fomentar o desenvolvimento desses jovens, para que eles possam criar os seus próprios negócios inovadores. E por que vocês criaram essa fundação, né? Qual é a importância dela aí até para o empreendedorismo aí da cidade? Sendo uma fundação, a gente tem um pouco mais de liberdade, a gente tem um pouco mais de velocidade para poder atender os empreendedores. Então, faz parte da administração direta do município, e lá a gente tem toda uma estrutura voltada para o apoio. Então, através da fundação, esses empreendedores recebem capacitação, eles têm acesso a palestras, a cursos, a encontros com especialistas, né? A gente também traz, às vezes, especialistas de outros lugares para poder capacitar a mão de obra, né? Reúne empresas, principalmente empresas de base tecnológica, que têm, muitas vezes, as mesmas necessidades em termos de capacitação. Pela fundação, a gente consegue instrumentalizar isso e colocar cursos que seriam possíveis só em outros centros, em grandes centros, num custo muito maior. Então, a fundação ela deu muito mais agilidade na administração, como política pública, para a gente poder apoiar o empreendedor, o pequeno empreendedor, o acadêmico, o pesquisador também. A gente tem uma ligação muito forte com pesquisa acadêmica, né? Então, a gente entendeu que esse foi o melhor caminho para a gente conseguir atender esses empreendedores a uma velocidade maior do que o município normalmente atenderia. E como que é a estrutura, né, da fundação e como ela tem ajudado também na formação desses empreendedores? Nós temos uma estrutura muito privilegiada, são cerca de 5 mil metros quadrados. Era uma antiga escola de curtimento de couro que existia na cidade, que foi criada há cerca de 30 anos, para explorar uma vertical importante, que era o curtimento do couro, que era essa questão da pecuária que tinha aqui na cidade, que era muito significativo. Com o passar do tempo, isso perdeu sentido, né? A gente não tem mais os grandes curtumes de couro, essa vertical deixou de ser importante. E aí, com a desocupação dessas atividades, a gente resolveu adaptar toda essa estrutura que já existia, focada no empreendedorismo e na inovação. Então, lá nós temos um auditório para mais de 200 pessoas, a gente tem várias salas de aula, laboratórios de química, de biologia, de informática, salas de capacitação, né? Laboratórios com Lego, com tablets, laboratórios de inovação, tem um cromatógrafo lá também, então tem alguns equipamentos de pesquisa, uma cozinha grande que antes era utilizada para capacitar, por exemplo, padeiros. Hoje a gente tem um projeto ligado à gastronomia voltado para crianças do ensino fundamental, né? Os antigos laboratórios de química que a gente tinha na instituição, hoje servem como laboratórios de aula para as crianças poder ter aula de ciência, de química, de biologia. Então, isso a gente acaba também estimulando a criança pelo gosto da ciência, para que ela depois possa seguir estudando. E a gente tem também um grande bloco lá, que a gente chama de bloco C, que é um bloco com mais de 2 mil metros quadrados,
onde onde antigamente eram as atividades de curtimento de couro, e a gente transformou num grande cowork municipal. Talvez o primeiro cowork 100% voltado para tecnologia e inovação, né? E que tem como foco o auxílio a startups, empreendedores, aos jovens. Então, é um local de trabalho, é um local onde tem empresas, e é um local de encontro, de muito networking, para que a gente possa fomentar e dar o apoio, tirar o jovem, né, do ambiente informal e conectá-lo com outras pessoas para que ele possa se desenvolver profissionalmente. Agora, vocês têm na Fundação Inova o maior coworking municipal do país, é isso mesmo? Só no coworking a gente tem quase 2.000 metros quadrados, é bastante espaço. E aí o que a gente fez? A gente começou a perceber que muitas empresas começaram a surgir nesse coworking. Eu tenho um exemplo que eu gosto de dar, que ele é bem didático, de um colega que frequenta sempre lá, e ele é um fotógrafo profissional, e um dia ele estava ali sentado, trabalhando no notebook dele, com a máquina fotográfica ao lado. E depois de algum tempo, uma pessoa se aproximou e disse assim, olha, eu estou vendo que você tem uma máquina fotográfica aí profissional, e você é profissional, você trabalha com fotografia. E aí ele se identificou, dizendo que fazia foto de eventos, de festas, de casamento. E aí o empreendedor falou, olha, eu estou desenvolvendo um aplicativo para uma empresa, para uma loja no shopping, e a gente precisa contratar um fotógrafo para tirar foto dos produtos que vão para o meu aplicativo. E eu estou vendo que você é fotógrafo, você não quer. Então, o jovem tem muito disso, ele divide projetos. Se ele está num ambiente colaborativo, compartilhando soluções, compartilhando os recursos, compartilhando as experiências, eles conseguem se articular e uma coisa acaba impulsionando a outra. Então, esse ambiente todo que a gente vem trabalhando já há pouco mais de 2 anos, né, ele propiciou muitas novas conexões. E a partir daí, muitas empresas começaram a surgir, muitos pequenos negócios, principalmente MEIs, empresas individuais de responsabilidade limitada, e também algumas empresas limitadas começaram a surgir a partir desse ecossistema que começou a ser articulado em torno do cowork, que é municipal e que tem um acesso gratuito, e os resultados foram muito bons a partir de então. E você falou até agora no começo da nossa entrevista que em Presidente Prudente tem muitos acadêmicos, né? Qual é a relação que vocês têm aí com os acadêmicos e também com as instituições, né, de ensino aí da cidade? A gente tem uma relação forte com as instituições de ensino que encontram na Inova Prudente um território ou um parceiro para a promoção dos seus eventos. E é interessante porque quando a gente faz um evento lá na Inova, a gente consegue a atenção e a frequência de todos os acadêmicos da cidade, seja na forma tradicional, como a gente vinha fazendo até a pandemia, ou nos modelos virtuais que a gente adaptou o nosso modelo e a gente continua executando. Então, a Inova Prudente hoje, um evento dela acaba sendo interessante para os acadêmicos e tem a frequência e o apoio de todo o ecossistema acadêmico da cidade. São mais de 20.000 pessoas em diversas áreas, evidentemente. E é muito interessante que, às vezes, esse evento que é promovido dentro do auditório, ele acaba promovendo também o próprio negócio do palestrante. Eu me lembro que teve uma ocasião que um publicitário queria dar uma palestra para o pequeno empreendedor de como usar uma ferramenta de redes sociais para poder vender melhor os seus produtos. E a gente conseguiu juntar no auditório, isso foi o ano passado, quando os eventos presenciais eram permitidos, a gente conseguiu juntar lá mais de 100 pessoas que foram lá assistir a palestra dele, né? E como ele também não cobrou nada para fazer a palestra, a gente fez toda a promoção do evento e a gente também não cobra os ingressos. Então, isso facilita o acesso. No final da palestra, depois de entregar um bom conteúdo, ele disse o seguinte, olha, amanhã eu vou estar o dia todo ali no cowork da Inova. Quem entender que eu posso ajudar no seu negócio, eu vou estar à disposição. E depois ele relatou para a gente que 12 pessoas procuraram por ele no dia seguinte, na intenção, na proposta de poder formalizar uma consultoria. Então, perceba que, às vezes, um evento que parece ser uma simples palestra, conecta novos fornecedores, novos clientes, novos empreendedores, isso fomenta todo o setor. E Prudente não tinha uma instituição neutra, como é o caso da Inova,
que pudesse fazer isso. Então, a gente está muito satisfeito porque isso tem acontecido cada vez mais forte e agora, virtualmente, bastante também. Agora, um dos grandes diferenciais, né, da Inova é permitir que as pequenas empresas elas se instalem no berço, né, da Inova. Como que vocês fazem isso e quais as vantagens, né, para o empreendedor? A gente percebeu que muitos desses empreendedores queriam abrir uma empresa. E aí, quando o empreendedor pretende abrir uma empresa, a primeira dificuldade que ele encontra é o lugar, quer dizer, onde que ele vai abrir esse negócio. Como se trata de um negócio inicial, com poucos recursos, normalmente ele abre a empresa na casa dele. Mas se ele morar, por exemplo, num edifício residencial, ou num condomínio, ou numa casa alugada, ele não vai conseguir, né? O edifício não vai permitir que tenha um CNPJ ali. Então, perceba que ele quer se formalizar, o Estado cobra isso dele, a sociedade exige essa formalização, mas ele se vê num impedimento, ele não consegue abrir empresa na casa dele, e muitas vezes ele abre a empresa na casa de um parente, de um amigo, só para poder ter um endereço fiscal. Para resolver esse problema que a gente identificou, a gente criou uma lei municipal própria que permite que essas empresas sejam abertas dentro da Inova Prudente. Então, os pequenos empreendedores que querem abrir um negócio inovador, numa pequena empresa, ele pode usar a nossa infraestrutura. E aí a gente oferece para ele vários modelos. A gente tem desde um modelo de residência virtual, imagina um perito, por exemplo, um consultor, né, um professor, ele não precisa de uma sala, de uma estrutura, porque muitas vezes o trabalho dele está na rua, junto aos clientes, mas ele precisa de um endereço postal, de um endereço físico. A gente oferece isso para ele. E a gente tem também outras modalidades, desde modalidade individual, onde ele tem uma mesa, onde ele pode deixar ali o computador dele trabalhando, até algumas salas que a gente adaptou para receber empresas. Então, hoje lá na Inova, em pouco menos de um ano, a gente tem mais de 30 empresas funcionando dentro desse ecossistema. E é muito interessante que essas empresas, elas trocam informações entre elas, elas complementam. Às vezes o cliente de uma empresa também é cliente da outra empresa, porque elas prestam serviços que se complementam. Então isso aquece, isso mantém o ecossistema de uma forma muito natural, bastante aquecido e produtivo. Isso acaba atraindo novas empresas. Por isso que a gente agora fez uma ampliação em plena pandemia, olha que coisa, né? A gente está ampliando as nossas instalações porque nós temos uma lista de mais de 20 empresas que querem se instalar lá porque precisam de um ambiente corporativo para poder trabalhar. Então é uma novidade, tem ajudado muitos empreendedores, tem aumentado o número de empresas e certamente impactado na renda, no tributo, no consumo e no desenvolvimento da cidade. E essas empresas, elas pagam, né, pelo uso aí também do, né, do espaço, do mesmo endereço. Como que isso acontece? Quais as vantagens? Isso. É como se fosse um aluguel, mas a gente entende que é um compartilhamento de recursos. Elas pagam, a gente publica um edital de chamamento, o edital é público. É claro que existem alguns limites, a gente não tem interesse, por exemplo, que determinados profissionais se instalem lá como médicos, por exemplo, né? Empresas de venda de produtos. A gente quer só o pessoal da área de tecnologia, business, negócios, que é o que fomenta o ecossistema. Então, todos esses empreendedores, eles pagam por mês uma taxa que varia a partir de R$ 100 por mês, para ele poder ter o negócio dele funcionando ali, até pouco mais de R$ 600 se ele quiser uma sala. E ele tem esse contrato por um certo tempo. A ideia é que, com o passar do tempo, ele vai se fortalecendo, ele vai se transformando, ou vai se com novos clientes, e a partir de um determinado momento ele esteja forte e saudável financeiramente o suficiente para ele sair e ocupar uma sala no mercado formal, no mercado externo. Nesse momento, a gente tem um sistema de rotatividade. Então, a ideia é que o empreendedor ele possa entrar lá como uma MEI, por exemplo, só ele, depois ele contrata 1, 2, 3, 4, 5 funcionários, aí depois ele vai para o mercado, mas ele já vai mais forte, já vai mais robusto, mais maduro. Então, a gente trabalha também como uma espécie de incubadora de empresas, né, que auxilia o empreendedor desde o primeiro CNPJ, o primeiro funcionário dele, até o momento em que o espaço que a gente tem disponível fique pequeno para ele, e aí ele precisa ir para o mercado. Agora, secretário, fala um pouquinho para quem está em casa, né? Qual que é a importância de políticas públicas, né, como essa,
para a cidade toda. Eu acredito que isso também vai servir de modelo aí para outros municípios, né? Presidente Prudente, assim como boa parte das cidades do estado, não tem muitos atrativos para planta industrial. Isso era um pouco mais fácil de ser conseguido às grandes indústrias na década de 60, 70. A gente acredita que essa indústria tradicional ela é muito difícil de ser atraída, né? Depende de uma série de fatores. Isso é muito caro também para uma prefeitura. Por outro lado, a gente acredita fortemente que políticas públicas que incentivem o empreendedorismo e a inovação são muito mais acessíveis, elas atendem a um número muito maior de pessoas, é muito mais barato você criar uma empresa de tecnologia, ela paga bons salários, ela cresce e se desenvolve muito rapidamente, e ela paga para a prefeitura o melhor dos tributos, que é o ISS, que é o único tributo que fica 100% no município. Então, todos os estudos que a gente acompanhou e alguns que a gente realizou, e considerando muito fortemente a vocação da nossa cidade, ser uma cidade acadêmica, uma cidade de prestação de serviço, a gente entendeu que esse era o melhor instrumento para o desenvolvimento comercial, desenvolvimento econômico da cidade. Até porque ele também não exclui outros. Prudente também é muito forte no agronegócio, também é muito forte em alguns segmentos da indústria. E a gente entende que esse segmento, que o desenvolvimento, o fomento ao empreendedorismo e inovação, ele auxilia os outros setores, né? E paga bons salários, como eu disse, não polui, não precisa de muita infraestrutura, não depende de logística. Então, a gente está percebendo bons resultados com taxas de investimentos muito pequenas por parte do município. Com uma grande vantagem, essas empresas pagam essas mensalidades e custeiam todo o empreendimento. Então, ali, em pouco mais de um ano, a Inova Prudente, ali nesse bloco C, já é autossuficiente. Todas as despesas que a gente tem naquele bloco já são custeadas pelas empresas que estão instaladas ali. Então, isso não gera nenhum passivo para a sociedade local aqui. O Inova ele também apoia, né, projetos que nascem aí nas pós-graduações. Como que vocês fazem isso? Olha, se você pegar a história do surgimento do Vale do Silício, lá na Califórnia, nos Estados Unidos, você vai perceber que há 40, 50 anos, alguns professores das instituições mais conhecidas, eles começaram a incentivar os seus alunos a empreender. Olha, pega essa pesquisa que você desenvolveu, transforma isso num negócio e vai para o mercado. E ali foi o surgimento de tudo. Então não é novidade, isso já acontece no mundo há 50 anos. A gente quer incentivar o pesquisador acadêmico não só para que ele faça uma pesquisa e se transforme isso num artigo, num trabalho de conclusão de curso, num livro ou numa publicação no Congresso. É evidente que isso é importante. Mas mais do que isso, a gente quer que ele possa transformar isso num produto para que ele possa devolver para a sociedade e fazer com que a sociedade possa consumir essa pesquisa que ele fez. Muitas vezes essa pesquisa acadêmica é custeada pela própria sociedade, no caso das instituições públicas. Então, nada mais justo que a sociedade ter acesso a esse conhecimento que foi produzido. Então, a gente apoia, a gente tem lá na Inova, por exemplo, 4 projetos de doutorado sendo rodados lá dentro, tem protótipos, a gente já teve um projeto aprovado na fase 1 do PIP, da FAPESP, e que o empreendedor recebeu R$200 mil para fazer o protótipo. Então, a gente dá todo o apoio, são vários projetos de pós-graduação, porque não é possível que uma pessoa tão bem qualificada, que faça um curso de pós-graduação, não tenha condições, com apoio, evidentemente, de criar o seu próprio modelo de negócio e devolver isso para a sociedade e se beneficiar financeiramente com isso. Então, ao invés desse acadêmico sair para procurar um emprego, ele cria o seu próprio emprego e muitas vezes ele gera emprego para outras pessoas. Isso está acontecendo e a gente está muito contente com esses resultados. Agora falando um pouquinho de startups, né? Como vocês têm apoiado aí o surgimento de novas startups e também o amadurecimento das que já tem aí na cidade? A gente percebeu, em todo o diagnóstico que a gente tem feito, acompanhando o mercado, que muitos projetos, bons projetos nascidos em Prudente, ficam às vezes meses para poder ir para o mercado. E quem trabalha com inovação, e quem tem um produto ou um negócio inovador, tem pressa, porque às vezes o produto é bom hoje, mas pode já não ser bom para o mercado o ano que vem. Se ele demorar muito para lançar, pode ser que ele não consiga o sucesso que ele teria se tivesse lançado antes. Então, a gente, pensando nisso, a gente criou um programa de aceleração de startup.
E a gente já está no terceiro edital, no terceiro ano. Então, é um programa que já vem amadurecendo. A gente publica um edital e a gente oferece, normalmente a gente oferece 20 vagas. Os empreendedores se inscrevem e a gente seleciona os melhores projetos, porque a gente tem uma edição limitada e recursos limitados, e a gente ajuda esses empreendedores acelerando esses modelos. Então, aquilo que às vezes ele levaria um ano para poder fazer, a gente consegue ajudá-lo para que ele se desenvolva em 2 ou 3 meses. Então, esse processo nosso de aceleração, ele dura em média 100 dias, e a ideia é que o empreendedor ele entre com um projeto na Inova Prudente e ele saia com um CNPJ, se possível, já monetizando. Então, a gente dá todo apoio de mentorias, aconselhamento, capacitação, toda a infraestrutura, para que ele consiga transformar a ideia dele num modelo de negócio, um modelo de negócio validar no mercado, se transformar numa empresa e começar a faturar com isso. Então, é uma fábrica de startups que a gente tem ali dentro. A gente cria empresas. Isso tem tido resultados então, também muito interessantes. A gente pode falar, então, que a Inova é uma aceleradora aí de startups, então. Isso, a gente tem um processo de incubação e, mais recentemente agora, talvez uma das únicas no estado, né, uma aceleradora de startups 100% municipal. Então, ali a gente faz esse trabalho de acelerar esses projetos inovadores para eles irem rapidamente para o mercado. Como funciona esse processo aí de aceleração, digamos assim? O processo de aceleração, normalmente a gente faz o investimento, 50% do investimento é em mentorias. Então, há um gestor, esse gestor ele identifica cada uma dessas startups, quais são os problemas, onde é que elas estão patinando, quais as áreas que elas precisam de consultoria, de mentoria, e a Inova Prudente vai e consegue localizar esses recursos humanos para poder dar essa mentoria. Então, muitas vezes, uma startup está patinando porque ela não conseguiu, por exemplo, entender o seu modelo de negócio, ou não conseguiu precificar, ou não conseguiu entender quais são os clientes que ela vai atender. A gente ajuda ela a identificar tudo isso com mentoria qualificada, e depois os melhores projetos, a gente ainda paga uma bolsa auxílio de inovação. Presidente Prudente é uma das poucas cidades no Brasil que paga bolsa, auxílio e inovação para o empreendedor tirar a ideia dele do papel e se transformar numa empresa, né? E a gente já percebeu que pouco tempo depois, só com os impostos que ele acaba recolhendo, decorrente do serviço que ele passa a prestar, a gente já consegue recuperar esses investimentos. Então, isso tem sido, também tem tido resultados muito interessantes aqui para a cidade. Agora, Rogério, antes da nossa entrevista, né, você disse que vocês têm uma novidade aí que vai ser lançada. Conta para quem está em casa, qual que é essa novidade? A gente vai lançar um hotel de projetos inovadores. Vai ser talvez o primeiro hotel 100% municipal do estado de São Paulo, talvez até do Brasil, onde a gente vai receber ideias inovadoras e nós vamos hospedar essas ideias. É como se fosse um hotel. Só que no hotel tradicional a pessoa vai lá para poder se hospedar e ficar um tempo. Aqui nós vamos hospedar a ideia. E hospedando a ideia, a gente vai entender a ideia daquele empreendedor e vai ajudá-lo a desenvolver essa ideia. Às vezes até para mostrar que a ideia dele não é tão boa assim, que ele não vai conseguir ir para o mercado, que o mercado não tem interesse. Isso é importante também, porque às vezes o empreendedor investe muito tempo em algo que depois ele não consegue ter retorno. Então o hotel também vai dar esse apoio. No hotel de projetos, a gente vai receber a partir de ideias ou projetos em fases bem iniciais e ajudar esse empreendedor a validar e ter um protótipo. A partir dali, ele já tem condições de poder começar a desenvolver o projeto, porque ele sabe que a ideia dele tem valor, foi validada e certamente vai ter sucesso no mercado. Então, é como se fosse antes do processo de incubação. A gente vai ali germinar os projetos para que eles se transformem em protótipos e depois eles podem se transformar em ideias. A gente quer pegar acadêmicos, quer pegar aqueles TCCs que os jovens acadêmicos fazem na universidade e transformar isso numa empresa. Esse é o nosso desafio através da ideia do hotel de projetos. Essa é uma ideia muito inovadora. E de onde surgiu essa ideia, né? Por que vocês resolveram criar aí esse hotel de projetos? A gente percebeu
depois que a gente começou a oferecer vários cursos e eventos, a gente percebeu que muita gente começou a procurar a gente com ideias. Olha, eu tenho um projeto, eu consigo resolver tal problema e eu preciso de ajuda. Então, tem muita gente boa no ecossistema empreendedor aqui da cidade e também da região, porque a gente atende pessoas de outras cidades aqui vizinhas, que tem muito talento e precisa de apoio. Então, a pessoa é bem capacitada, faz um bom curso de graduação ou de pós-graduação, ou às vezes é um empreendedor, às vezes é um empresário, e ele tem potencial, ele precisa de apoio. Às vezes uma mentoria, uma capacitação, um encontro com outros especialistas, né? Uma melhor articulação nas ideias para que ele possa se desenvolver. Então, são ferramentas que a gente vai colocar à disposição para que eles possam tirar isso do papel e começar um negócio inovador e começar o seu futuro. A gente falou aqui durante a entrevista toda, né, dos pequenos empreendedores, de pessoas que estão começando. Agora, falando um pouquinho das grandes empresas, vocês têm aí projetos para essas grandes empresas? Vocês pretendem atender também esse público? Olha que interessante, a gente, nos últimos meses, começou a receber também consultas de grandes empresas que tinham problemas que não conseguiam resolver. Às vezes, o departamento de projetos, de tecnologia de uma grande empresa é tão focado nos problemas e nos sistemas que ela já tem, que ela não tem tempo e talvez criatividade para conseguir, como a gente fala, olhar fora da caixa, sair da empresa, sair do problema e poder conseguir identificar uma solução para aquilo. Então, essas empresas grandes começaram a nos procurar para que a gente pudesse conectá-las com startups do ecossistema. Então, agora a gente está fazendo, entendendo problemas que são dores de grandes empresas que elas têm e procurando soluções no mercado e transformando isso em desafios. E isso é extremamente interessante porque, às vezes, o pequeno empreendedor ou acadêmico, ele tem muito talento e ele não tem uma oportunidade para mostrar o talento dele para uma grande empresa. E nesses desafios, ele acaba tendo essa oportunidade. Então, essas grandes empresas estão procurando a Inova e a gente vai ter ali laboratórios de inovação para transformar esses problemas das empresas em oportunidades para as empresas. E aí tem um negócio interessante. Às vezes, uma dor de uma grande empresa é a mesma dor de outras empresas do mesmo setor. Então, quem conseguir resolver um problema com uma grande empresa, talvez tenha um produto, um aplicativo, um software, uma metodologia, e ele vai poder vender isso para outras empresas também. Então, acaba sendo uma oportunidade de negócio para quem participa desse desafio. Então, essa é a nossa pretensão, é aproximar as grandes empresas dos pequenos empreendedores e dos hackers ou do pessoal das startups para a gente poder fazer negócio. Tá certo, Rogério. O nosso programa está chegando ao fim, mas eu queria agradecer aí a sua participação, as novidades que você trouxe. Acho muito importante a gente falar também, nesse momento que a gente está passando por uma pandemia, a gente sair um pouquinho desse assunto também e falar das ideias inovadoras, né? E esse projeto que vocês têm, a Fundação Inova, é realmente um projeto muito legal. Queria parabenizar vocês por isso e muito obrigado aí pela entrevista que você fez com a gente hoje. Muito obrigado, a gente está à disposição lá pelo site inovaprudente.com.br. Foi um prazer participar. Tá certo, então. Esse foi mais um programa Conexão Legislativa. E para assistir esse programa ou qualquer outro da nossa programação, é só acessar o nosso canal do YouTube da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.